Boa noite. Que noite muito bela. Estou na minha casinha, no meu ranchinho, lendo a boa e sábia palavra de Deus. E neste momento, eu entrego minha saudação a todos, as pessoas que sempre me ouvem. Obrigado, Enéas, pela tua sabedoria e esforço de escrever ali as pequenas palestras da Bíblia Sagrada. Profundas são as promessas de Jesus Cristo. Neste momento, tem um pequeno assunto que me veio. Nunca queira impedir de alguém quando ele deseja ouvir a verdade de Cristo, as palavras da hora, as originais verdades de Deus. Não impeça. Se você não crê, fique onde você está, mas não queira impedir, porque tudo que nós semear, nós vamos colher aquilo que semeamos. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nós encontramos uma passagem de Paulo e Barnabé. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, o chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Deus vivo, ao Senhor, está aqui escrito, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a quem os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, despediram. Capítulo 13, versículo 1 ao 3. Continua. Assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinha também João como cooperador. Estou lendo versículo 4 em diante, do capítulo 13 de Atos. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam ali um certo judeu, mágico. Este era o problemático ali. Falso profeta chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procursor Sérgio Paulo, varão prudente, e este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Que lindo,
Que maravilha quando a pessoa procura ouvir a verdade. Quando tem um professor, vamos dizer assim, um verdadeiro profeta falando. Aqui está. Então, mandou chamar a si Barnabé e Saulo. Procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas no versículo 8, medita aí, vamos meditar aqui nesse assunto. No versículo 8, está escrito: mas resistia-lhe o Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar a fé o precursor. Este era o tropeço, o homem do ego, o espírito mau, querendo ponhar problema para que aquela pessoa não ouvisse a palavra, procurando apartar o precursor. Agora, no versículo 9, houve uma interferência de Deus, como houve no assunto de Ananias e Safira. Verso 9, depois eu vou ler o original. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheios do Espírito Santo. Aí está o assunto do verdadeiro homem. Cheios do Espírito Santo. Não estava cheio de contenda, de mentira, de interesse material, mas estava cheio do Espírito Santo. Aqui está a verdade. Fixando, Paulo então, fixando os olhos nele, disse: "Ô filho do diabo", no original, filho do mal, porque o diabo é o mal, é o homem mau. Esse é o diabo. O diabo é o homem, o espírito mau. Ou filho do mal, na Bíblia original, está escrito assim, filho do mal. Aqui diz, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça. Não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Veja só que coisa. Não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Ouça-me, você que não crê nisso aqui e fala mal, impede de alguém ouvir, porque sempre é assim. O falso nunca quer que a pessoa ouça a verdade. Isso em todos os cantos do mundo político e religioso. A verdade dói. Então eles não querem e não queria que Paulo pregasse para o precursor. Ô filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Aqui está a colheita, no versículo 11. Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, andando a roda, buscando a quem guiasse pela mão. Está vendo aí?
Então, o proconsor, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado no Senhor, na sua doutrina. A doutrina do Senhor, está escrito assim aqui. Nunca queira impedir de uma pessoa ouvir a verdade. Se você não crê, fica quieto, você ganha mais. Fique lá na denominação onde se está. Fique lá. Ouça. Mas quando alguém fala a verdade, não se deve impedir. O que aconteceu com Estevão foi isso mesmo. Ele dizia a verdade, mas aqui está a colheita. Você está assim? Contra ti a mão do Senhor ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando em roda, buscava quem guiasse pela mão. Então, o professor, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor, na palavra do Senhor, vamos dizer assim, do que Paulo e Barnabé, os chamados pelo Espírito, estavam pregando. Nunca deve impedir de uma pessoa ouvir a verdade. Todos os tipos, todo o tempo no mundo inteiro, até no mundo político, religioso em toda parte. A verdade dói, mas a verdade aparece. Ai do homem que se colocar contra esta verdade. Ai do homem, porque esse homem está em grande perigo. Porque hoje não interfere Deus, mas um dia interferirá. O juízo chegará para todas as coisas. Tudo que nós semear, vamos colher. Quando Estevão estava sendo apedrejado, eles enfureciam. Está escrito aqui, ó. Homens de dura serviço. Estevão não calou a boca, não. Estevão não estava com medo. Homens de dura serviço. No versículo 51 do capítulo 7. Incircuncisos de coração e ouvidos. Vós sempre resiste o Espírito Santo? Assim vós sois como vossos pais. O qual dos profetas não perseguiram? Vossos pais até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós recebeste a lei por ordem de nação dos anjos e não guardaste. Ouvindo eles isto, enfureciam o seu coração. Rangiam os dentes contra o Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e a Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mesmo assim, os incrédulos gritavam com grande grito, taparam seus ouvidos
e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando da cidade, apedrejavam as testemunhas, puseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, aquele mesmo que caiu no caminho de Damasco porque perseguia o povo de Deus, mas Deus entrou em cena e salvou ele, o grande apóstolo Paulo. Então, um dia, você pagará, ou qualquer um de nós, se você está contra essa realidade, por um interesse de materialismo. Tudo que nós semear, vamos colher. Nunca queira impedir uma pessoa de crer em toda a palavra de Deus, ou na verdade da hora. Este homem, Paulo, ficou em pé e fez um sinal com a mão e começou a ensinar a verdade. Aqui diz, Paulo e seus companheiros na escola de Jesus Cristo navegavam para longe. João Marcos deixou ali e voltou para Jerusalém. Então aqui diz, Saulo, também conhecido como Paulo, o Espírito de Jesus Cristo, encarnado nele, olhou firmemente para o profeta Elimas e disse, filho do mal, lá é filho do diabo, filho do mal, inimigo do bem, tudo que você faz é mentira, camarada. Porque ele era um encantador, fazia mágica, enganando, engano e mentira. Pare de confundir as pessoas e impedir que conheçam a verdade. A mão direita do Senhor contra você. Você não verá mais a luz do sol por algum tempo. Seus olhos se escureceram, imediatamente ficando ele cego. Precisou andar tateando até que alguém segurasse. O segurou em sua mão para guiá-lo. Na mesma hora, o governador de Chipre passou a confiar na verdade. Devido a impedir de crer, foi melhor ainda, ele creu. Nunca deveremos impedi-lo. Sempre. Nunca deveremos impedir. Como sempre revelamos a interferência do Criador. Aí houve uma interferência real. Para quê? Descrer no o descrente pagão Sérgio Paulo pudesse confiar em Jesus. Então, fica aqui esta palavra aconselhadora. Não impeça, porque todo o tempo que a gente viveu, com esses 82 quase anos de idade que estou aqui, meu tempo, meus dias, sempre eu via quando uma pessoa falava a verdade. Ai daquele que quiser impedir alguém de ouvir a verdade. Pagará um preço caro. Porque tudo que nós semear, vamos colher aquilo que semeamos. Então,
Não impeça. Meu boa noite a todos. Esta boa palavra encaixa diante de ti. Eu li no original também o mesmo assunto. Boa noite a todos. Até outra hora.